Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal e hoje mais um vídeo dessa série de vídeos que eu estou me propondo a fazer aqui na internet. E o objetivo principal de eu fazer esses vídeos é ajudar a comunidade, certo? E começar aí a postar o meu conhecimento, que eu já trabalho com isso, trabalho hoje de forma profissional com IoT e com desenvolvimento de eletrônica em uma empresa, certo? Aqui em João Pessoa, na Paraíba. E esse conhecimento que eu tenho, eu acho que seria bem interessante eu distribuir ele na internet. Já fui professor do Senai, já fui professor da Escola Técnica CEPEP, já fui professor da Escola Técnica Redentorista e de várias outras escolas aí pequenas na área técnica pelo Brasil, né? E esses vídeos também têm um outro objetivo. Eu quero fazer vídeos que eu sempre senti a falta, a necessidade deles em canais aqui no YouTube e vídeos que sejam em português. A maioria das vezes que eu vou estudar sobre um microcontrolador, sobre essas tecnologias, os vídeos que são em português são muito superficiais, pelo menos os que eu encontro, certo? O cara dá lá só a introdução e pronto. E não vão a fundo, né? Não se torna uma coisa assim profissional, um vídeo dedicado. Então, esse canal vai ser dedicado, pelo menos inicialmente agora, a microcontroladores e a IoT com microcontroladores. E então é mais voltado até para hardware. Mas eu vou explicar algumas coisas de software também. Até mostrei no meu LinkedIn, para quem não tem acesso, é só procurar lá no LinkedIn Kleber Oliveira Guimarães. E eu já até postei lá uma caixinha de som que eu estou fazendo, mas que eu estou fazendo do zero ela com um ESP32 e eu quero transformar ela como se fosse um assistente do Google Home. Eu não vou colocar ela logo agora no canal, porque eu quero ir explicando os microcontroladores para depois eu passar para essa parte, até porque eu estou estudando muitas coisas sobre automação residencial, sobre o Home Assistant, sobre o ESP Home, sobre o IoT da Google, né, o Cloud IoT da Google, o Cloud IoT, e estudando sobre essas tecnologias, sobre programação, a programação que eu vou escolher. Então, ainda estou fazendo uma pesquisa geral sobre essa questão de internet das coisas e para eu saber exatamente quais tecnologias eu vou adotar e o que é que eu vou fazer. Enquanto eu não faço isso, uma das tecnologias que eu tenho certeza que eu vou utilizar são os microcontroladores, certo? Então, eu quero até agradecer aqui a alguns amigos meus, né, como o Cândido, o Diego, o Diogo, o Arnaldo. São todos amigos meus que deram uma força lá no canal, disseram, ficou legal, faz. E passaram algumas dicas e essas dicas eu vou, ao passar do tempo, aprimorando e colocando aqui no canal, certo? Então, se você pegar os primeiros vídeos do canal para cá, já pode sentir talvez alguma melhoria. Outra coisa que eu quero deixar explicado aqui. Os vídeos no canal, o que eu quero fazer são 3 vídeos por semana. Nas segundas, nas quartas e nas sextas. E como é que eu vou fazer isso? Na segunda, eu vou fazer um vídeo hands-on, certo? Um vídeo mão no código, onde cada vez eu vou me excluir mais de ficar fazendo comentários, de ficar falando. Eu vou escrever o código, fazer linha a linha, mostrar como é que mostrar como é que eu compilo, como é que eu gravo no microcontrolador, ou como é que eu gravo no simulador lá no Proteus e coloco para executar. Isso é já o que eu já venho fazendo, certo? Isso já foi feito essa semana no canal, foi até o segundo vídeo do canal. O primeiro foi mais um papo, uma conversa, mas eu já fiz também um hands-on lá com o microcontrolador PIC de 32 bits. Vai lá que vai estar esse vídeo. E fiz um vídeo recente, o último vídeo do canal antes do lançamento desse nessa quarta, foi o vídeo de programando o AVR, o microcontrolador, o ATmega 328P, e eu programei ele com o AVR Studio, né, que na verdade agora é o Microchip Studio,
e programei ele direto em C, sem precisar de bootloader, e gravei esse código dele no Proteus e coloquei para simular no Proteus. Está todo lá. Então, o vídeo das segundas vai ser isso. É para aquele cara que já trabalha na área e que às vezes precisa de um exemplo de código, e eu espero que ele vai encontrar lá aqui no meu canal, certo? Então ele vai encontrar um exemplo de código onde eu vou fazer o código. E não vou ficar muito tempo falando lá, nem perdendo tempo, porque eu não acho que é perca de tempo, mas eu não vou misturar muito os vídeos. Eu vou fazer uma técnica que eu fazia quando eu era professor do Senai, que é prática, teoria, prática. O que é? Eu vou mostrar, fazer a prática, botar o aluno para fazer, então vou botar vocês para fazer, escrever o código, vocês vão ver funcionando. Depois eu vou dar uma aula teórica, que é como a aula de hoje, que é uma aula que eu vou falar sobre o que eu acredito, aquilo que é importante para complementar aquela prática. E depois, na sexta, vai ser um vídeo explicando o código, ou explicando tudo o que foi feito naquela prática. Então os vídeos, cada semana, vai ser um conjunto de 3 vídeos que vão se complementando. Então, eu faço um código lá, por exemplo, temporizador, timer. Como é que a gente vai usar o timer do microcontrolador? Então, vou fazer um código, escrever todinho, simular, fazer um teste, mostrar a vocês o código funcionando. Gravar, tá aqui, esse é o código. Na quarta, eu vou fazer um vídeo explicando o que é timer, explicando como é que funcionam os timers, quais são os tipos de timer, como é que funciona o timer dentro do microcontrolador, o que é o circuito de timer. E quando for na sexta, eu vou explicar detalhes daquele código, por que cada linha, explicar as linhas de código e como é que funciona, aproveitando do gancho que eu já expliquei a parte mais técnica nesse vídeo da quarta. Então, como é que vai funcionar? Se você assistir os 3 vídeos, beleza. Se você está interessado só em ver o código funcionando e colocar para funcionar e o resto você já sabe, assiste os da segunda. Se você ficou com dúvida em alguma linha do código, assista o vídeo da sexta. Se você é um cara que quer aprender a programar, que está começando agora na área de IoT, que está começando agora a mexer com o microcontrolador, que é um cara de tecnologia da informação, que é um cara de TI, que é um desenvolvedor de aplicativo, cara, você precisa aprender sobre microcontroladores. Porque a partir do momento que você aprender sobre microcontroladores, você vai aprender a mexer nas plaquinhas, você começar a pegar um Arduino, uma Raspberry, um ESP32, você vai longe, porque toda a parte de código você já sabe. Então você só precisa agora aprender a usar o hardware, aprender a usar os microcontroladores. Então é para isso que esse canal foi feito. E aqui tá, ó, os primeiros itens desse vídeo de hoje. Então, ó, microcontroladores, uma visão geral. Eu vou explicar porque eu preciso, mas tem muito vídeo na internet sobre isso. Mas eu vou explicar do meu jeito, que aí fica dentro da minha didática. Os microcontroladores PIC, que são da Microchip. Os microcontroladores AVR, que são os da Atmel, certo? E agora são Microchip, eu vou explicar. A arquitetura interna dos microcontroladores, as memórias, os registradores de função especial, os periféricos, o firmware e o IoT. No final, vou falar um pouco sobre IoT, porque quer queira, quer não, IoT é um assunto que está em moda. IoT, eu acredito que é um tema que eu vou usar nesse canal para impulsionar ele. E tem tudo a ver, microcontrolador com IoT, e eu vou mostrar a vocês o porquê, certo? Então vamos lá para o vídeo. Então, o primeiro, quando você vai pesquisar, outra coisa, eu vou usar muito referência, para mim vai ser o Wikipedia. O pessoal tem uma frescura com o Wikipedia. Ah, não, porque o Wikipedia não é confiável. Para a tecnologia, eu acho que é sim. Certo? Tem muita informação lá de tecnologia que você coloca lá, o cara lê e vai ter uma informação bem interessante lá. Por que eu vou usar o Wikipedia? Porque todo mundo tem acesso, porque você tem acesso, certo? E quando a informação lá no Wikipedia não estiver válida, se eu ver que não é a informação correta, se eu suspeitar disso, aí eu vou atrás de uma informação mais válida. Mas até agora eu não vi nada no Wikipedia que vá falar errado. Tipo, a Microsoft é um programa que foi desenvolvido pela Apple. Isso não vai existir no Wikipedia. Então, para a tecnologia, vai ser muito bom a gente usar assim. Então, aqui, essas informações que estão na tela já são informações que eu peguei lá no Wikipedia. Então, o primeiro microprocessador comercial da Intel foi o D4004.
vamos entender primeiro o que é o microcontrolador, o processador, né? E por que a gente está falando de microprocessador se o vídeo é sobre microcontrolador? É o seguinte, com o desenvolvimento da tecnologia, os computadores começaram a avançar, desde o ENIAC e aí foi avançando. No ENIAC não tinha um único processador, uma única peça. Ele era um computador valvulado e tinha um circuito inteiro que servia ali de processador, de CPU do computador. Com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento dos transistores, do silício, dos circuitos em chip, né, os circuitos como a gente tem hoje, começou a se ter um desenvolvimento melhor dos computadores. E aí, a parte de cálculo do computador, a parte de controle total do computador, que fazia realmente as coisas funcionarem, que era o processador, virou um chip. E a Intel foi a primeira a desenvolver um comercial. Está dizendo que é o seguinte: o primeiro microcontrolador, microprocessador, desculpa, daqui a pouco eu não fico mais trocando que a gente vai deixar de falar de processadores. Mas o primeiro microprocessador comercial foi o 4004 da Intel. Depois eles desenvolveram o 8008. Esse microprocessador ele foi desenvolvido para uma empresa do Japão que pediu a Intel que desenvolvesse, né, foi atrás da Intel para uma aplicação deles lá em um equipamento. Então, talvez em um computador, não encontrei essa informação de para que iria ser usado esse esse microprocessador. Mas, deixa eu diminuir aqui um pouco, eu acho que está estourando. Pronto. Mas é o seguinte, o primeiro comercial foi o 4004, mas isso não quer dizer que ele foi o primeiro, certo? Até porque a gente sabe que na área de tecnologia, principalmente, boa parte das tecnologias que aparecem, elas primeiro são desenvolvidas com fins militares. Então, o primeiro comercial que não foi militar, que foi para vender e que se tornou popular, se tornou comercial para civis comprar, foi o 4004 da Intel. Era um microprocessador de 4 bits. Eu ainda vou explicar bem direitinho isso, certo? Relaxa que eu vou explicar o que é um microcontrolador de 4 bits, de 8, de 16, de 32 e de 64, certo? Então, esse foi o primeiro microcontrolador. Depois, deixa eu passar aqui, apareceram vários outros processadores. E hoje nós temos, por exemplo, a Qualcomm, os Snapdragon, são microcontroladores, microprocessadores Snapdragon, que está dentro do seu celular, certo? Então, os microprocessadores, eles têm uma potência, digamos assim, de trabalho, vou simplificar para você, mas ele é bem potente. Ele é como se fosse um motor de um avião, certo? Então, ele é um componente que tem uma potência bem avançada, certo? Bem alta. Isso de velocidade de operação, de quantidade de cálculos que ele consegue fazer. E os cálculos o computador usa para fazer, para quê? Muitas vezes para organizar tabelas de bits. Tipo, eu vou dar um exemplo, certo? Porque muitas vezes você entra na internet e o cara, eu quero um processador, aí ele faz cálculo. E aí você fica com aquela informação, vou fazer o que com essa informação? Então, pensa só. No momento que você tira uma foto com a câmera, o sensor da câmera, ele vai pegar todas as informações que está na área do sensor de cor, intensidade, brilho e outras informações como contraste, como reflexo da luz, e assim ele vai pegar essas informações de cada pixel. Ele vai dividir a imagem em pixels, ele vai gravar dentro da memória do sensor. Esse sensor ele vai gravar todas essas informações e vai enviar para o processador. O processador é quem vai organizar esse tráfego dessa informação, é quem vai pegar essa informação e depois converter ela para um arquivo, para guardar na memória. Quando você acessar esse arquivo e pedir para visualizar na tela, é ele que vai pegar e montar bit a bit, né? Que é pixel a pixel, a informação de cor, de tudo. Ele é quem vai pegar e organizar isso na tela. E ele faz isso através de matemática, mas não é uma matemática que a gente faz no caderno de multiplicação, soma e divisão apenas. Ele vai usar todo um sistema de matemática que muitas vezes, hoje em dia, a gente não precisa
ter um conhecimento de matemática extraordinário para fazer isso. Não, a gente programa. E aí é um pouco diferente, né? A gente não usa tanto a matemática, usa mais a lógica de programação. Então, esses microprocessadores, eles faziam isso e fazem isso até hoje. Só que o que é que acontece? Eu vou ainda explicar mais um pouquinho aqui disso aqui, ó, antes de passar para o microcontrolador. Essa que é a arquitetura interna de um microprocessador, certo? Ele tem uma CPU, uma ULA, né, que é a unidade lógica aritmética, né, Arithmetic Logic Unit. Essa ULA é quem faz os cálculos quando se precisa fazer cálculo. Quando não precisa fazer cálculo, a gente tem outras coisas, ó. Ele tem um barramento aqui, um circuito de interrupção, controle de interrupção. Ele tem um controle de entrada e saída serial de informações. Ele tem controle de codificação, de decodificação. Tem um registrador aqui MUX que a gente vai entender para que serve ele. Ele tem controle de tempo, temporização, certo? Ele tem bastante isso dentro dele. Gerador de clock, para que ele funcione dentro de uma certa frequência. Ele tem as saídas de dados, ele controla a saída e a entrada de dados que vai dentro dele, controla a memória. Então, tudo isso é o que o processador faz. E aí o que acontece? Agora sim, vamos para o que acontece. Muitas empresas começaram a ver que poderia colocar funções que os computadores fazem em seus dispositivos. Tipo, um celular. Mas celular não existia na época, né? Vamos lá, um relógio, um display. Vamos imaginar que eu tenho um display, um rádio relógio lá, um displayzinho. E esse display mostra as horas. É um display para mostrar a hora, relógio. Se eu quisesse que esse relógio mostrasse hora, temperatura, umidade, data e sei lá que outra função, previsão do tempo, sei lá, na época não era para tanto, né? Mas vamos lá, umidade, temperatura, dia da semana e data. Eu teria que fazer um circuito para cada coisa dessa. Eu teria que fazer um circuito digital com portas lógicas e um circuito, né, completinho para controlar o display, mandando ele fazer hora, apresentar hora. Depois eu teria que ter um circuito que ia fazer o acoplamento e o desacoplamento de cada circuito desse ao display. Porque aí o display, quando ele estivesse apresentando hora, ia estar o circuito do relógio, ia estar o circuito de acoplamento e o display aqui. Agora eu quero apresentar, aí eu teria que ter um outro circuito, por exemplo, para o cara apertar o botão e mudar a função. O cara apertou o botão, agora ele vai mostrar temperatura. Ele teria que desconectar esse circuito de relógio e teria que ter um circuito de medição de temperatura. Certo? E esse circuito de medição de temperatura tinha que medir a temperatura, transformar num dado para enviar para o display. Só que o display já está conectado no relógio. Então eu teria que desconectar do relógio e conectar na temperatura. E assim ia com umidade e data. Então os circuitos eles eram complicados para fazer naquela época. Por conta disso. Então o que é que as empresas começaram a perceber? Se eu coloco um microprocessador ali dentro e o display, eu posso colocar esses circuitos e o microprocessador vai fazer tudo mais rápido, tudo mais fácil. Então foi aí que surgiu. Então essa ideia de IoT é até engraçado que se a gente pegar a história da eletrônica, isso já vem de muito antes da linguagem de programação. A galera de hardware e de eletrônica já estava pensando como eu vou juntar, tipo, como é que eu vou colocar eletrônica num display, em um micro-ondas, numa cafeteira, em equipamentos. E o Japão é quem faz muito isso. Não é à toa que é interessante você perceber que o primeiro cliente comercial de um microprocessador que não foi para se usar em computadores, que foi um microprocessador para uma atividade deles lá, foi o Japão. Segundo a Wikipédia, mas eu já vi essa história em alguns outros locais. Então, o que é que acontece? O microprocessador ele era um pouco complexo demais para se colocar no equipamento, porque ele precisava de todo um ecossistema ao redor dele, que é como hoje nós temos um microprocessador do computador, mas tem a placa-mãe e na placa-mãe tem um chipset. E o chipset é o que faz o microprocessador funcionar em conjunto com a placa-mãe. Não é isso? Por exemplo, se você compra um microprocessador da Intel, você tem que comprar uma placa-mãe
para microprocessador da Intel, porque ela tem um chipset para aquele microprocessador. Então cada microprocessador vai ter o seu chipset, que é o que vai fazer com que ele trabalhe junto. Esse chipset é controle de memória, controle de acesso às memórias, controle de acesso às placas de vídeo, entre outras coisas. Então, o microcontrolador resolveu um pouco isso. Olha que a arquitetura do microcontrolador como ele é diferente. Se você olhar na do processador, vou voltar aqui, ele tem poucas coisas. O microcontrolador já tem mais coisas. Você pode ver que ele tem uma memória de programa interna a ele, coisa que o processador não tem. Essa memória ela fica fora. No microcontrolador fica dentro. Ele tem uma memória RAM, ele tem temporizadores, ele tem muitos outros componentes aqui, ó. Ele tem até uma fonte de alimentação dentro dele. Então, o microcontrolador, ele às vezes é chamado de computador de um chip só, computador em um único chip, porque só o processador em si, ele não é considerado um computador, ele é um elemento de um computador. Só que quando você tem um microcontrolador, agora sim, você tem todo um computador, toda a estrutura necessária para que um computador comece a funcionar dentro de um chip. Se eu pego um CI de um microcontrolador, coloco ele num protoboard, ligo a alimentação dele e coloco nele o cristal, ele já começa a funcionar e executar as funções, as rotinas de um computador. Ele já começa a funcionar. Então ele não precisa de mais nada. Se eu pego um microprocessador, coloco lá, coloco o cristal e ligo, ele não funciona. Ele não vai fazer nada porque ele vai precisar de acessar os periféricos, né? Os componentes ali, os circuitos da periferia dele que vão precisar. E quem faz isso num computador, por exemplo, num computador desktop, num computador de um notebook, é o chipset. Né? O chipset são esses periféricos que ficam integrados. Por isso que a placa-mãe é tão... tem que ser um componente. A placa-mãe do computador ela é quase que um componente. Ela não é só uma placa simples. Porque ela tem que dar todo o apoio ao processador. Se o processador for muito bom, mas a placa-mãe não for bem desenvolvida, ela pode fazer com que o seu processador que você comprou lá por milhares de dólares funcione deficiente. Então, o microcontrolador não tem esse problema, certo? Tudo já vai estar dentro dele. Então, é isso que é um microcontrolador. Daqui em diante a gente vai ver. Ou seja, todo microcontrolador tem dentro dele um microprocessador, certo? Mas o microprocessador é diferente do microcontrolador por isso. Agora, por que então os computadores não usam microprocessador? Microcontrolador e microprocessador morreu? Porque o microprocessador você consegue escalonar ele, fazer ele de forma muito avançada. E se você for colocar isso dentro do microcontrolador, se torna inviável. Hoje são componentes para aplicações diferentes, certo? Você vai fazer um computador, um celular, por exemplo, você precisa de um microprocessador. Mas você não vai comprar um microprocessador que funciona, vamos dizer, a 5 GHz, a uma velocidade incrível, que faz cálculos absurdos, que precisa de uma eletrônica muito detalhada por questão da alta velocidade, de frequência, para não pegar ruído, para ter confiabilidade da informação. E você vai pegar esse componente e colocar no seu micro-ondas, né? Você está desenvolvendo lá um micro-ondas, é a Panasonic vai desenvolver um micro-ondas. Você vai pegar esse micro-ondas e botar um processador só para controlar o display. Não tem lógica. Então, o microcontrolador é quem vai atender essa demanda, entendeu? Então, nós temos aqui os microcontroladores e os dois principais, tem vários, certo? Tem da Freescale, tem da Microchip, tem da Atmel, que a Atmel foi comprada pela Microchip, então já deu uma mudança, eu vou explicar isso já já. E tem também Texas Instruments, tem NPC, tem o NPS, se eu não me engano. Então tem microcontroladores, né? A STN. Então tem microcontroladores de várias marcas e modelos. E cada marca tem uma infinidade gigante de modelos. Então, é aquela dúvida que fica, PIC ou Atmel, qual o melhor? Cara, não tem essa pergunta, não tem resposta. Porque é como eu perguntar a você, eu vou comparar com carro. Eu vou até mostrar a vocês aqui que eu vou comparar com carro. E é exatamente isso aqui, ó. Qual é o melhor?
Não sei. Vai depender da aplicação. Você diz, o melhor é o Troller. Aí você bota ele com a Lamborghini para correr, ele pede. Aí você diz, não, melhor é a Lamborghini. Aí você bota para atravessar a Transamazônica, ou passar aqui nos interior da Paraíba, nos cantos aqui, meu amigo, que eu acho que nem um Troller aguenta. Então, não vai. Então, como cada carro, como o carro tem esse universo, onde tem vários fabricantes, cada fabricante faz os seus modelos e cada modelo tem uma aplicação, tem um que é para luxo, tem um que é para conforto, tem um que é para ser popular e barato, ou Unozinho lá com a escada em cima. Então, do mesmo jeito que tem essa diferença, tem também nos microcontroladores. Antes, a microchip aqui no Brasil, ela era estourada assim. Escolas técnicas, universidades, quase todas usavam como material didático, como material para estudar, a pessoal usava os microcontroladores do tipo PIC da Microchip. Microchip é um fabricante, os microcontroladores tipo PIC, certo? É tipo, eu tenho uma fabricante X de carro, por exemplo, Toyota, e eu tenho Corolla. Corolla é um carro, modelo de carro da Toyota. A Toyota faz outros modelos. Assim como a Microchip faz outros modelos de microcontrolador, não só o PIC, certo? Tem o SAN, tem o DS-PIC, entre outros. Então, PIC era um microcontrolador da Microchip. E a Atmel era a fabricante, igual a Microchip, era a fabricante, e os microcontroladores dele eram os com a denominação AVR. Então, os microcontroladores AVR, por exemplo, o ATmega. A série ATmega, é um microcontrolador AVR. Mas AVR era o tipo do microcontrolador, né? Era o modelo. Em 2016, a Microchip viu que a Atmel cresceu bastante por conta do Arduino, né? Que foi incrível aí. Os caras pegaram, melhoraram muita coisa na parte de desenvolvimento que existia, porque antes para você trabalhar com microcontrolador você tinha que comprar placas muito caras, não era todo mundo que tinha um acesso, né, como eu já falei em vídeos passados. Então a Arduino chegou lá e deu acesso a todo mundo. Todo mundo agora que queria mexer com microcontrolador não precisava mais ser engenheiro, não precisava fazer uma faculdade, não precisava conhecer de programação avançada. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, estudar microcontrolador mesmo, eu lembro que eu comecei estudando os microcontroladores da Intel, o 8008, e depois a gente passou logo para os PICs e era programado em Assembly. Só depois que, tipo, 6 meses de aula, 6 meses de curso em Assembly, foi que a gente começou a mexer com C. E pronto, e morreu aí. Minha formação foi em C. Depois surgiu o Arduino, e aí C, C++, e Script, e Python, e hoje já tem uma infinidade de linguagens de programação que você pode programar os microcontroladores. Então a Microchip foi e comprou a Atmel. A Atmel estava crescendo. Então os microcontroladores, tanto do tipo AVR quanto do tipo PIC, hoje são da mesma empresa. Então se você fica aí brigando na internet porque qual é o melhor, é PIC, ou AVR, PIC ou Atmel, PIC ou Arduino, o cara compara PIC ou Arduino. Então o cara está comparando uma família de microcontroladores da Microchip com uma placa que tem um microcontrolador que também é da Microchip. Então, tipo, não tem muita lógica isso, certo? A arquitetura interna, isso que eu peguei do datasheet, certo? O datasheet é o manual do componente. Você bota lá a referência do microcontrolador, o datasheet vai vir em inglês, claro, mas eu vou traduzir e vou explicando a vocês página a página do datasheet de cada um desses microcontroladores, certo? Pelo menos é o meu intuito. Eles têm mais de 600 páginas cada um, então eu vou mostrando aqui o que dá para mostrar, mas eu quero fazer o máximo que eu puder. Aqui eu fiz o print de 2 diagramas internos, da arquitetura interna, de 2 microcontroladores, que são os 2 que eu vou usar nesse canal mais, para mostrar a vocês. Depois também vai ter o ESP, mas aí já é outra história. Dentro de microcontroladores vai ser o ATmega 328P, escolhi ele porque ele é um microcontrolador que usa no Arduino Uno, no Arduino Micro, no Arduino Nano. Então ele é um microcontrolador assim, básico do Arduino. Sempre que você pegou uma plaquinha, um Arduino, e fez qualquer coisa nela, fez piscar um LED, você estava usando um ATmega 328P, você estava programando um ATmega 328P. No lado dos PICs, eu trabalho atualmente com esse PIC.
PIC 32MX340F512H. Esse microcontrolador, ele é um microcontrolador de 32 bits, então ele é bem mais avançado, né? Ele tem bem mais funções do que o AVR, do que o ATmega. Mas não quer dizer que é porque PIC é melhor que a ATmega. Tem microcontroladores da ATmega, a ATmega que não é 32. 32 na frente do ATmega, que é 328, não é referente à quantidade de bits, certo? O do PIC sim, aquele PIC 32 é porque é um PIC, quer dizer, é 16 bits o PIC 32, então também não é em relação a isso, estou falando merda. Mas não é que o microcontrolador da Microchip é melhor, o PIC é melhor porque ele é maior. Existem microcontroladores AVE da ATmega que são de 16 bits, certo? Então, tem microcontroladores de 16 bits, de 8 e de 32, mas 32 a gente é muito mais assim, já parte para processadores, para microprocessadores. Então, o que é que acontece? Deixa eu vir aqui. Pronto, voltou. Os microcontroladores, assim, eu tenho que até desligar a câmera, né? Falando aqui com vocês e pronto. Vamos ficar vendo só a minha voz, mas eu vou concluir aqui. Que é exatamente isso aqui, ó. Aqui tem mais coisas, mas não quer dizer que é porque é melhor. Eu quis usar esse para comparar. Depois eu vou trabalhar com o PIC 16F877 e com os PIC 18F4550. São PICs que também são de 8 bits. E aí eu vou fazer uma comparação. Mas por enquanto eu vou querer trabalhar com esses, porque eu acho que são os dois mais usados aí pela galera que está trabalhando com desenvolvimento, certo? Vou passar aqui para a próxima. Ligar aqui a telinha. Pronto. Memórias. O que são as memórias? O microcontrolador, ele tem que ter memória. Para que serve a memória? A memória ela vai servir para guardar as informações, certo? Então, tanto o microprocessador quanto o microcontrolador precisa dessa memória. Existem dois tipos principais, ou melhor, três tipos principais de memórias dentro do microcontrolador, certo? Existe a memória flash, então aqui ó, Program Memory, então a memória flash, essa aqui é do microcontrolador. E aqui ó, tem a memória flash também do AVR. Essa memória flash é a memória onde vai ficar gravado o firmware, o programa, certo? Que você quer que aquele microcontrolador funcione de determinada forma. Você vai escrever um programa e vai gravar nele. Ele vai ficar gravado nessa memória flash. Nem todo microcontrolador tem memória flash. A maioria que a gente usa, que está comercialmente, por exemplo, um que está no Arduino, tem a memória flash. Tem microcontroladores que essa memória é do tipo PROM. O que quer dizer uma memória PROM? Você grava e acabou. Ela só grava uma vez. Certo? Era que nem aqueles CDs que a gente tinha antigamente. Lembra? Tinha o CD e tinha o RW, que era o regravável. Então, a memória flash você pode gravar, depois gravar por cima de novo, depois apagar ela, depois gravar. A PROM não. Gravou, já era. Se você quiser gravar de novo, você tem que pegar outro chip. Esse tipo de microcontrolador, ele ainda é muito usado. Por quê? Qual é a vantagem dele? É mais barato, porque a memória flash é mais cara de desenvolver. Então, ele é mais barato. E para aplicações finais, eu estou desenvolvendo um equipamento eletrônico, uma câmera de segurança. Eu vou colocar um microcontrolador lá dentro. Primeiro, eu não quero que o meu concorrente, quando pegar a câmera e desmontar, pegue o código de volta lá de dentro. Outra, eu não quero que o cara tire o chip para refazer e regravar alguma coisa nele. Então eu vou e coloco um de memória PROM. É mais barato, quando eu vou fazer em grande escala, eu vou fazer, por exemplo, 10 mil, 1 milhão de unidades de um equipamento. Você diz, 1 milhão de unidades. Aí você olha assim e diz, a diferença de $1 num chip, né? Vamos dizer, eu tenho um chip lá com memória PROM e com memória flash. A diferença é de $1, certo? Pega 1 milhão de unidades produzidas. Só em você trocar esse chip, você economizou $1 milhão. Então, a indústria eletrônica ela é bem assim, entendeu? Então, às vezes a gente não tem noção dessas coisas. Eu, como trabalho profissionalmente, eu já vi que às vezes você tirar um componente de uma placa, fiz um circuito, dá para tirar esse componente, ele vai funcionar normal, não vai interferir em nada.
só vai diminuir, vamos dizer, um pouquinho a qualidade, ou tem que ter uma análise bem detalhada para saber até que ponto pode, entendeu? Mas tipo, o que eu vejo é bem comum você ver circuitos que tem um microcontrolador que usa o cristal oscilador. A maioria dos microcontroladores tem oscilador interno. Você não precisaria colocar o cristal. Então se tu está fazendo uma aplicação lá bem básica, que não precisa de uma frequência certinha, que não precisa de uma coisa assim, de uma precisão nessa frequência, tá fazendo um circuito só para acender e apagar uma lâmpada com um controle remoto. Para que tu vai botar um cristal? Certo? Então tu vai botar um cristal, vai tornar mais caro. Se tu tira o cristal, tu já tira o dinheiro do cristal que usa naquela placa. Se tu for escalonar aquela placa, produziu 1 milhão de unidades, tu já está economizando dinheiro aí. E a maioria dos microcontroladores tem oscilador interno. Então isso é um exemplo. Então por isso que tem essas duas funções. Pra gente, para quem está desenvolvendo, tem que ser um flash. Porque imagina, você tem que ter uma caixa do lado, uma placa como o Arduino, você tinha que conectar, gravei o código, eita, não funcionou, arranca o microcontrolador, joga fora, bota outro, grava, arranca, joga fora, bota outro. Não é, para desenvolvimento tem que ser o flash. A memória flash fica o programa. A memória RAM é a memória de dados, porque enquanto o microcontrolador estiver funcionando ali, ele vai precisar, por exemplo, capturou a informação de temperatura de um sensor. Ele vai ter que deixar em algum canto para ir pegar uma outra informação, depois vir pegar essa informação do sensor de volta. E isso quem vai fazer é a memória RAM, certo? Aqui também, ó, SRAM chamada. Os dois têm memória RAM. E internamente eles têm uma outra memória, a E2PROM. A flash ela é mais rápida de gravar, e a E2PROM é porque é o seguinte, pode ter algum dado de configuração que você não quer deixar no código, mas você quer deixar, por exemplo, você fez um dispositivozinho para deixar na sua casa, controlando, medindo a temperatura e lhe dar bom dia quando você chegar, um Google Assistente. Você fez aquele dispositivo ali. Você quer que quando você tirar ele da tomada, quando você desligar ele, que você desligar de novo, as configurações que você deixou pré-programadas nele continuem. Só que quando você desligar, a memória flash, e você não quer deixar isso no programa, você quer fazer isso num aplicativo de celular, onde você vai, o usuário, quando receber o equipamento, é que ele vai configurar. Então isso vai para a memória 2PROM, certo? Então os dois têm também essa memória 2PROM. Aqui eu acho que não ficou aparecendo porque estava noutra área, mas aqui ó, ela está aqui. Então isso são as memórias, certo? Essas memórias a gente já vai explicar mais sobre elas, vocês vão entender como é que essas memórias funcionam. Vou passar o próximo slide aqui para vocês verem. Olha só. As memórias, elas ficam ligadas na CPU através de um barramento. Esse barramento, ele lê tanto a memória flash, que é a memória do programa, quanto a memória de dados, que é a memória RAM. Ainda tem os registradores que a gente vai falar lá na frente, mas que também é um tipo de memória. Mas se enquadra aí dentro de memória RAM. Na verdade, alguns microcontroladores, os registradores estão dentro da memória RAM. Uma parte da memória RAM é destinada especial para o funcionamento do microcontrolador, então é o que é chamado de registradores de função especial, e outra parte é livre, que é para você guardar, que é para um microcontrolador trabalhar, ou até você guardar alguma informação ali dentro, no seu programa. Então você guarda na RAM. A memória flash é o programa. Aí, para a relação dessas memórias, existem dois tipos de circuitos que são feitos de arquitetura para acessar essas memórias. A primeira é a arquitetura chamada von Neumann, né? Von Neumann. A galera fala von Neumann, eu sempre falei von Neumann. Como é que é essa arquitetura? Olha só, eu tenho aqui a minha unidade central de processamento, com os registradores lá dentro, tudo bem. Se que a gente pode até, em alguns casos, dizer que os registradores seriam a memória que fica interna dentro do processador, né? Então seria como uma memória cache, mas não é bem assim. Mas vamos dizer que seja. Porque nesse caso aqui, ele funciona como isso mesmo. Então, ó, o microcontrolador ele vai endereçar, o processador ele vai endereçar a memória, dizer qual gaveta quer, e tanto os dados quanto as instruções estão tudo numa memória só. Certo? É só um barramento de dados. Ele pode até andar em duas memórias diferentes, mas é só um barramento de dados. É uma mesma via, tanto para o microcontrolador
pegar as informações, né, ou o processador, pegar as informações do programa que está inscrito lá na memória flash. Por exemplo, você escreveu um programa. Esse programa, você vai pegar essas informações desse programa para executar, linha a linha. Então, ele vai pegar na memória. Só que o mesmo caminho ele usa também para pegar as memórias a memória RAM e a memória do sistema. Vamos dizer que você cria um programa, por exemplo, onde você diz: leia o sensor de temperatura que está na porta tal, e se o valor for maior do que 50 graus, acione um ventilador que está na porta tal. Como é que ele vai funcionar no von Neumann? Ele vai usar um barramento, né, a linha de dados. Ele vai, essa linha é fio mesmo, é trilha, certo? As trilhas que estão interligando o processador e a memória. Ele, por essa trilha, vai por a trilha de baixo de endereço, ele vai endereçar a instrução de memória para ele receber essa informação, que tem que ir lá na porta, ler a temperatura. Então ele vai acessar. Aí ele pega lá a informação da porta. Quando ele pega essa informação da porta, que está lá que veio para ele pelo esse barramento, ele vai ter que ler. Ele vai ter que parar a leitura agora do código, vai lá na porta, aí ele vai ler a porta agora. Aí ele volta, guarda essa informação internamente nele, que no caso seriam os registradores, e tem que voltar lá na instrução de novo, na memória flash, para dizer: pronto, e agora? Peguei, faço o quê? Aí a memória flash vai dizer: compare se ele é maior ou igual a 50. Se você mandar ele comparar com outro endereço de memória que está fora, aí ele vai ter que voltar e ir de novo naquele endereço de memória. Tá entendendo? É como se você tivesse que usar um barramento só, e é na verdade isso, você tem que usar um barramento só, tanto para ler o código, quanto para pegar o material que você quer trabalhar com o código, os dados da memória. Então, essa é a arquitetura von Neumann, é essa. Temos a arquitetura Harvard. Aí tem uma diferença. Tem uma unidade de controle, mas existem duas linhas diferentes. Uma para acessar a memória de instrução e outra para acessar a memória de dados. E aí isso faz com que os microcontroladores trabalhem como se fossem dois tempos. Ele faz assim: enquanto uma parte do processador está indo buscar a informação lá na memória RAM, a outra parte do microprocessador já pode ao mesmo tempo estar pegando a próxima instrução. E aí depois a gente vai entender como é que funciona a divisão de clocks, ciclo de clocks, porque às vezes em um ciclo de clock só, tipo quando o sinal vai para cima e para baixo no clock do processador, que é o que faz o processador funcionar, ele já pegou a informação, pegou do outro lado e já executou. Torna o funcionamento do microcontrolador bem mais rápido e torna o código bem mais fluido, né? O funcionamento do hardware bem mais fluido. Então, a arquitetura Harvard, ela foi assim esmagadora para von Neumann. Ela funcionou e até hoje os microcontroladores usam, certo? E quase todo tipo de dispositivo hoje computacional vai usar uma arquitetura desse tipo Harvard. Mas existiu e alguns processadores antigos usavam essa aqui. Então, ó, tá aqui uma imagem mostrando bem direitinho a diferença. A gente tem aqui, ó, a CPU na von Neumann, ela tem um barramento de endereço e o barramento de dados, tanto o código quanto os dados que ele está capturando pelos pinos dele, né? Sensor de temperatura, sensor de corrente, botões, display, tudo que for de periférico, tudo vai vir nesse único barramento. E esses dados vão também para os I/O devices, certo? Então, no caso dos sensores, tal, que eu disse. Só que é porque esses sensores pegam aqui, a CPU grava na memória, para poder voltar, e aí ele fica transitando aqui. O trânsito de informações aqui, você pode ver que é o quê? É bem mais complexo, vai demorar mais do que o trânsito aqui, porque eu vou acessar a memória de programa, por um lado, eu só leio, e a memória de dados eu vou trabalhando em outra via. Então, isso aqui fez diferença total. Vamos falar agora de outra característicazinha que vocês vão ver muito em datasheet e falando em microprocessadores, que é o CISC, que é Complex Instruction Set Computer, certo? Isso aí eu peguei do Wikipedia, essas duas aí. Então, o CISC é o seguinte: as instruções que a gente tem aqui,
que o microcontrolador usa, deixa eu voltar aqui para cá, ó. Essas instruções que são gravadas na memória flash, na verdade, elas estão numa lista já de instruções que você, quando está programando, você vai usar. Então é como se fossem as funções lá de programação. Você quer fazer uma determinada ação, você vai lá e pede. Tipo, eu quero acionar o pino 1 de uma Raspberry. Quando você manda isso, já tem uma instrução lá para fazer isso. Só que o que acontece? Na CISC, essas instruções eram muito longas. Por quê? Muito do processamento, do tratamento de dados, muito do funcionamento lá da peça, da estrutura lá, era feito internamente já, dentro do microcontrolador, certo? Então, tipo, quando você ia controlar uma porta, muitas coisas ele fazia já dentro. Isso era bom na época, por quê? Porque os códigos, as memórias não eram tão grandes. Então, muitas funções de hardware eram colocadas dentro do processador, ele quem fazia lá, e você só precisava mandar os comandos. O seu código ficava menor, o seu código ficava mais enxuto. Só que isso começou a perder sentido com a evolução das memórias, com a evolução das linguagens de programação. Isso aqui se aplicava muito quando você estava escrevendo lá em Assembly. Agora não. A gente tem o RISC, que é o quê? É um set de instruções, é um conjunto de instruções reduzidos, porque a maior parte dos tratamentos e dessas coisas que você vai fazer na eletrônica, né, no hardware do microcontrolador, você pode agora fazer no código, implementar isso no código, deixar isso escrito no código. Então você reduz, né, a quantidade de instruções lá dentro. Não tem a ver com a quantidade de pinos do microcontrolador não, entendeu? Então aí tá duas fotos, uma com mais pinos e uma com menos, mas a quantidade de pinos e o tamanho do processador não tem nada a ver com isso. É a quantidade de instruções internas, quantidade de instruções que o processador tem gravadas já dentro dele para fazer, certo? Então, tipo, é como se ele tivesse mais bibliotecas físicas dentro dele. O outro não, o RISC, ele já tem menos coisas. Se você quiser fazer uma coisa mais avançada, você implementa isso em código. Registradores de função especial são memórias, certo? Ó, tá aqui, eles apareceram aqui, eles apareceram aqui. São memórias, só que eles são o seguinte: são pedaços de memórias de 8 bits ou 16 bits que tem a função de monitorar o funcionamento dos circuitos internos e dos periféricos, ou até controlar eles. Então, quando a gente está programando no microcontrolador, é através desses registradores que a gente vai programar para fazer alguma coisa. Como sempre eu estou falando, eu quero acionar um pino de uma saída lá de uma Raspberry, ou de um microcontrolador. Vou deixar eu falar Raspberry. Quero acionar um pino de saída lá do Arduino. Pronto, Arduino fica mais no dialeto da gente, né? Quero escrever lá no Arduino e quero acionar um LED. O código que eu vou escrever, vai escrever num registrador desse, ó, num bitzinho desse aqui. Para cada circuito eletrônico que tiver dentro do microcontrolador, vai ter um registrador. E um registrador é uma posição de memória, como aqui, ó. Isso aqui é a eletrônica, certo? Então, ó, isso aqui é a eletrônica de um ATmega, como é a eletrônica interna da saída. Vou ter algumas aulas de eletrônica aqui também dentro do canal. Esse circuito aqui eu vou explicar a eletrônica dele direitinho, cada módulo desse aqui, para que vocês entendam como funciona. Mas isso aqui é o seguinte: aqui eu tenho a eletrônica dele e esse pino aqui, ó, é o pino físico. E tá vendo que eu tenho um data bus aqui, ó? Nesse data bus aqui é onde vão estar os endereços das memórias, dos registradores. Então, cada coisa que eu quiser fazer nesse circuito, eu quero que esse pino aqui funcione como entrada. Ele vai ter que ativar um circuito desse e desativar outro. Aí ele lê. Eu quero que ele funcione como saída. Eu tenho que desativar um circuito desse, ativar outro. Aí ele vai funcionar como saída. Quando eu boto como saída, eu tenho que ter um outro pino aqui, ó, que é onde vai determinar se ele é nível lógico alto ou nível lógico baixo. E aí ele tem também uma leitura, porque o microcontrolador tem que saber se ele está alto ou se ele está baixo, certo? Para poder comandar. Então tudo isso
é controlado aqui nesse data bus, é onde vai estar conectado lá os registradores de função especial. Eles chamam de função especial exatamente por isso, porque são registradores que controlam as funções de cada periférico que tem dentro do microcontrolador. Que eu vou explicar o que é periférico já já. Esse data bus, ele pode ser de 4 bits, ou seja, só vai ter lá 4 transistores, só vai ter 4 posições de memória, cada posição de memória só vai receber ou 0 ou 1, ou liga ou desliga. Então, com um microcontrolador de 4 bits, que hoje nem se usa mais, só tem 4 bits para controlar os registradores. Então, um registrador de 4 bits. Um de 8 bits tem 8 bits. Então, já é 1 byte para controle de cada registrador daquele. Então tem registradores para os mais diversos tipos de coisa. Um dos mais simples e que a gente está começando a usar no curso é o registrador, por exemplo, do porte. O porte são os pinos de saída de um microcontrolador. Então vai ter lá pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, começa do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 bits e esses 8 bits formam 1 byte. E se você pegar no hardware, vai ter lá os 8 pinos para você colocar os fios, para você soldar. Cada pino daquele vai ter um registrador, vai ter um bit de um registrador comandando ele. Já o microprocessador, o microcontrolador de 32 bits, esse barramento aqui tem 32 bits. Então, teoricamente, eu posso ter uma porta com 32 saídas ou entradas. E quanto mais bits, mais funções eu posso colocar para controlar, ok? Então, aqui está o equivalente no PIC, tá vendo? Então, aqui é o de Optimel, não é que também um é maior que o outro, certo? É a forma como está desenhado. Isso aqui está em diagrama de bloco, eles simplificaram. O da Microchip, eles colocaram até mais texto, espaçaram mais, mas é quase o mesmo circuito. Só que no caso do Microchip, aqui, ó, o pino está aqui, isso aqui é o pino físico. É o pinozinho lá onde vai a solda, é o pino do microcontrolador, tá aqui. E isso aqui é todo o circuito que vem para trás. E o porte e os registradores, as memórias, vão pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? O trace, o port, o data bus, o sysclock, certo? O sleep. Então, todas aquelas funções que a gente vai aprender a comandar ela direto pelo código, pela linha de programa, a gente vai poder acionar aqui. E aí entender um pouquinho como funciona esse circuito é interessante e é o que eu vou fazer e mostrar a vocês nesse canal. Tá longo o vídeo, eu tô vendo aqui, já faz mais de 40 minutos, 52 minutos. Esse é um vídeo de 1 hora, certo? 1 hora de aula, mas tudo explicadinho. Vou pro próximo, tá perto de acabar os slides. Aqui, ó, ele tá mostrando os registradores. Esse aqui é o registrador de controle da porta, certo? Então, a porta nos microcontroladores PIC tem um registrador chamado TRIS, no caso aqui 3A, porque comanda a porta A, tem o RA, tem um registrador chamado LATA e o ODCA, certo? Então, isso aqui são os registradores. Pode ver que cada registrador desse, ó, ele tem, ó, aqui são 16 bits. Então, ó, vai o bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. E depois vai para o 16, 17, 18, 19, 20 e assim vai. Então é 32 bits, na verdade, esse microcontrolador. Às vezes eu fico trocando, é porque não é 16 bits não, é 32 mesmo. Então a gente tem um microcontrolador de 32 bits, que o PIC 32 é um PIC de 32 bits. Tinha esquecido desse detalhe. Aqui é de 8 bits. Então, pode ver que eu tenho aqui, ó, 32 bits. Fiquei contando com 0, 31 dá 32, não é isso? Para cada registrador, pode ver, ó, que nesse caso aqui, ó, ele só usa alguns. Esse que tem um tracinho em cima, ó, o de baixo é o bit 0. O de cima é o bit 16. Aqui é o 1, aqui é o 17. Esse que tem um traço é porque eles não estão ligados em nada lá dentro do microcontrolador, certo? Ele está desligado. Então, tem registradores que também acontecem isso. Já aqui no ATmega, olha só, eu tenho os 8 bits certinho, porque é um microcontrolador de 8 bits. Aqui é 32. Desculpa aí por eu ter me atrapalhado, certo? Sempre que eu me atrapalhar, depois eu corrijo. Como o vídeo é ao vivo, né? Que é Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu não estou editando, porque senão eu não teria nem tempo de fazer isso. Então, tiro uma horinha livre que eu tenho, liga a câmera, preparo o setup e vou gravar e disparar o vídeo do jeito que sair, certo? Até que fica melhor aí para vocês. Periféricos. Vamos agora falar dos periféricos.
Esses registradores, como eu disse, controlam os periféricos. E o que são os periféricos? Voltar lá para o começo, quando eu expliquei a vocês que tinha todos aqueles outros circuitos que o microprocessador não tem. O microcontrolador tem periféricos. E esses periféricos aí, meu amigo, é igual o carro. É igual os opcional do carro. Tem carro que tem vidro elétrico, tem carro que não tem. Tem carro que tem teto solar, tem carro que não tem. Então tem microcontrolador que tem... Aqui, ó. Ele vai ter o processador no meio e tem, ó, amplificador. Vai ter que tem controle USB. Então tem microcontrolador que já tem lá o positivo, negativo, data mais, data menos. É só você soldar os fios, então a porta USB e você já pode comunicar e fazer ele funcionar via USB, trocar dados via USB. Então tem aqui o ART, que é o serial, tem timer, aí tem microcontroladores que tem 2 timers, tem que tem 3, tem que 4 e 5 e assim vai. Tem drive de LCD para você ligar um drive LCD, um display LCD nele. Tem SPI, tem microcontroladores que já tem todo o circuito do wireless dentro dele, então um dos pins você só bota a antena. Tem microcontroladores com Bluetooth. Um caso de exemplo do microcontrolador que vai ter wireless e que vai ter Bluetooth já dentro dele do circuito, você só precisa puxar para fora a antena, é o ESP32, né, o ESP8266. Então, cada circuito desse ó, tem filtro e assim vai. Por isso que essa imagem eu achei interessante, porque tem aqui conectado alguns e outros ó, jogados. E até o processador, ó, ele pode tirar e colocar um ARM, pode colocar um 8051. Então, é aquela história. Esses microcontroladores aqui, esses periféricos, eles são para cada microcontrolador, cada família, cada tipo de microcontrolador, vai ter com essa função aí, porque isso vai depender do seu projeto. Não adianta você comprar um microcontrolador tunado com todas as ferramentas se você botar ele só para controlar um display de micro-ondas. A empresa não vai fazer isso. Certo? Uma desenvolvedora de um hardware, uma indústria, não vai comprar o microcontrolador e desenvolver ele para colocar nisso aí. Certo? Então o microcontrolador, muito antes dele ser um brinquedo, um dispositivo para a gente aprender, ele é um dispositivo, um componente comercial que ele é feito para venda e para muitas empresas. O microcontrolador hoje está em tudo. No Mi Band dessa, no seu carro, no painel do seu carro, no controle remoto, dentro da sua TV. Tudo, tudo hoje tem microcontroladores. Certo? Se tem um display, tem um microcontrolador comandando aquele display. Certo? Então os microcontroladores eles infestaram mesmo tudo. E é exatamente eles agora conectando eles na internet que a gente vai ter IoT. Certo? Então olha só, aí eu volto para aquela imagem lá do microcontrolador. Isso aqui foi tirado do datasheet do PIC lá. E aqui eu vou mostrar alguns registradores, certo? Que tem aqui. Olha só que legal. Isso aqui é um registrador para controlar a frequência. Todos esses aqui, ó, quase todos são de frequência, tá vendo? É tanto que ele chama, ó, gerador de tempo, certo? Então, frequência para PLL, frequência para drivers, frequência para USB. O PLL é o divisor, é um circuito divisor de frequência, um modulador de frequência, como se fosse um regulador. E aqui vem, ó, os osciladores. Aí ele tem um circuito para regular a voltagem. Porque esses circuitos aqui dentro vai ter alguns que funcionam com 3,3, vai ter alguns que só precisam de 1 volts, vai ter algum que tem 5 volts. Ele tem também os controles aqui, ó, Power On Reset, que é para ele resetar quando ele ligar, Power Up Time, Watchdog, Brownout Reset. Tem microcontroladores que conseguem perceber se ele está esquentando demais ou se ele está consumindo muita energia, ele desliga e por aí vai. Tem os registradores ó, de porta, porque são os GPIO, né, que a gente chama, é as portas para você comunicar com o mundo externo. Esse aqui tem um drive para comunicar USB, tanto que aqui está o módulo que comanda a frequência do USB, e aqui está o módulo que comanda o USB em si. Tem um data bus, tem a memória aqui, e aqui vem ó, timer, I2C, SPI, serial, comparador, tudo isso são circuitos periféricos que você pode usar no seu microcontrolador, certo? Então, tem um microcontrolador, eu quero comunicar ele com outro microcontrolador, ou com um sensor, ou com um display via serial, eu vou usar o ART. Eu quero via um serial, mas eu quero um I2C, tem I2C nesse aqui.
Eu quero um SPI? Tem. Eu quero comandar o brilho de uma lâmpada? Tem PWM. E tem um timer que muita gente não usa, usa o tal do delay, que é um ceboso, e eu vou mostrar o porquê num vídeo futuro aí. Firmware. Estamos chegando no fim. Agora é só o firmware e acabou. E aí eu vou dar uma consideração sobre a IoT. O que é o firmware? O firmware é o código. O código que você vai colocar na memória flash. Ele é escrito em C ou em qualquer outra linguagem e depois ele vira um hexa. E o que é esse hexa? Para cada registrador desse aqui, para cada camaradazinho desse aqui dentro da memória flash dele, cadê a memória flash? Tá aqui. Vai ter uma sequência assim, ó, dizendo o endereço e o conteúdo e os conteúdos. E às vezes o endereço é o endereço de uma posição de memória lá no registrador e às vezes o endereço é o endereço de uma daquelas instruções. Lembra lá do CISC, do RISC? Então tem instruções físicas que fazem com que ele dentro, como é que a eletrônica dentro do processador, do microcontrolador, vai fazer para acionar uma saída, acionar uma entrada, ler, gravar isso na memória. Quem faz isso são as instruções internas. E cada endereço está aqui. Então o código no final vira um conjunto de dados, um conjunto de endereço e mais endereço e mais endereço. Endereço de memória, vá nesse endereço, executa o que está nele. Pronto. Vá nesse endereço e execute esse endereço. Depois pega esse endereço e vá naquele outro endereço de memória e pega aquilo. O hexa ele não é totalmente legível. Se você conhece absurdamente bem o microcontrolador e sabe todas as instruções dele, os endereços de memória, que isso tem no datasheet, você consegue pegar esse hexa e meio que descobrir. Então, engenharia reversa, às vezes é feita assim. Eu vou mandar só o hexa aqui pro chinês porque ele não vai ter como decifrar. Aí o cara pega o modelo do microcontrolador, pega o hexa, pronto. Ele vai... Já deve ter até software que faz isso. Pega o hexa, vai avaliando, vai, né, pega cada endereço e já tem um banco de dados e sei lá, ele vai lá e monta o programa e traduz. Só que isso é o seguinte, esse hexa é para aquele microcontrolador específico. Por isso que no Arduino, quando você vai mandar gravar o microcontrolador, antes de compilar, você tem que escolher qual é a placa, porque ele tem que saber qual é o microcontrolador que vai, porque esse hexa muda de microcontrolador para microcontrolador. Certo? E quem gera esse hexa é o compilador. O compilador que a gente vai usar aqui no nosso curso, na Microchip, vai ser o XC8 e o XC32, que são compiladores da Microchip. E para o Arduino, a gente vai usar tanto o Arduino mesmo, quanto o GCC, certo? Que é da GNU, que é o compilador mais usado aí para os AVRs. Eu ainda vou dar uma aula também sobre ele aqui. E é isso. Terminando toda essa aula, vocês agora entendem por que microcontrolador tem tudo a ver com IoT. A partir do momento que a gente pega o microcontrolador e conecta ele na internet via IoT, se eu sei operar esse hardware do microcontrolador bem, e eu estou conectando ele com um serviço de internet onde eu posso acessar os registradores, acessar o programa dele e ler, aí agora, meu amigo, você de TI pode pegar e sambar em cima dele. Você pode fazer o que você quiser. E nesse canal eu vou ajudar você a fazer isso. Não só entendendo o microcontrolador como a eletrônica em si, certo? Como é que funciona aí as ligações, as tensões, as correntes, como é que você tem que montar a placa, quais são os cuidados que você vai ter. Sempre eu vou estar trazendo essas coisas no canal. A primeira série é sobre microcontroladores e tá aí mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até sexta-feira que vai ter o vídeo lá com todo o detalhe do programa que eu escrevi no vídeo de segunda-feira, ok? Valeu, até mais.